Agora nós vamos falar de assuntos que estão ligados ao corredor das comissões que acontecem agora de manhã. Por exemplo, a Comissão de Trabalho vai ter uma reunião importante, recebe o ministro Marcos Pontes, que é da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para prestar esclarecimentos sobre a intenção do governo federal de privatizar os Correios. Quem pediu essa reunião da comissão, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, vai explicar para a gente agora como é que vai ser e por que chamá-lo hoje. Deputada, bom dia. Bom dia. Nós queremos explicações do governo. Nós temos uma empresa, os Correios, que está presente em 100% dos municípios brasileiros. O Banco Postal, ele cobre mais de 40% dos municípios. E o Serviço Postal, que aliás é função e obrigação da União efetivá-lo, está na nossa Constituição, ele atinge 100% dos municípios. É uma empresa que faturou quase 19 bilhões o ano passado, uma empresa que teve um lucro líquido de mais de 160 milhões, portanto, uma empresa lucrativa que tem uma abrangência em todo o continente deste país, ou em todo esse país, e que é considerada uma das melhores empresas do mundo. O Correio tem um índice de eficácia que chega a 99%, ou seja, 99% de eficácia. E tem um trabalho das pessoas que estão nesta instituição e que a sustentam todos os dias, que faz com que ele se percorra uma distância equivalente a 17 voltas em toda a Terra. Ou seja a pé, de bicicleta, de moto, com veículos, enfim, de qualquer forma, esse serviço chega para a população brasileira. E o governo fala em privatizar essa instituição. Privatizar essa instituição. O que justifica isso? Nós temos alguns países que privatizaram seu serviço de correios, e estes países, somado toda a sua área, a área de todos esses países, nós temos um território que não chega ao tamanho de um estado como o estado do Mato Grosso. E nós temos 80% dos correios em todo o mundo estatizados. Ou seja, isso é absolutamente inconsequente. É uma insensatez do governo querer privatizar essa instituição. Até porque nós temos, só de repasse de dividendos do Correio para a União, nós temos um excesso, eu diria, para além do repasse de dividendos mínimos obrigatório, nós temos por volta de 7 bilhões e meio que o Correio repassou nos últimos anos, para além do que deveria repassar para a própria União. E o governo quer privatizar. Nós temos uma tarifa para os serviços postais que é menor do que a média mundial. E isso fica se houver a privatização, e para além disso, o lucro, a esmagadora maioria do lucro dos Correios, ela vem de por volta de 8% dos municípios. Se vai se privatizar a empresa que quiser privatizar os Correios, vai querer apenas a parte que dá lucro. E um conjunto do país, e 92% dos municípios brasileiros que são assistidos hoje pelos Correios, eles ficarão como? Então, portanto, não tem nenhum sentido a privatização dos Correios. É preciso, para além disso, deixar a empresa continuar crescendo. A empresa tem crescido, a empresa tem se fortalecido, e é preciso fazer com que ela continue neste fortalecimento. E, ao mesmo tempo, fazer com que a União se utilize dessa estrutura que é tão importante para o país, que tem 355 anos. Os Correios têm 355 anos. Não é uma empresa que chegou, que se construiu ontem, mas que a União possa fidelizar os serviços do próprio Correio, os serviços que não são exclusivos do Estado, que não são exclusivos dos Correios, que possam ser contratados pelo conjunto do governo na nossa empresa, que é do povo brasileiro. Não é à toa que os carteiros que correm esse país, cumprindo essa função tão importante para esta nação, carregam a bandeira do Brasil no
seus ombros, porque o Correio é soberania nacional e não pode sofrer este nível de ataque que não se justifica sobre nenhum prisma, não se justifica sob o ponto de vista dos resultados da empresa, sobre a excelência da qualidade do serviço que é prestado, sobre o seu dinamismo, sobre o seu gigantismo em nível internacional, inclusive. E é por isso que nós chamamos o ministro aqui. O ministro vai ter que explicar o que justifica a privatização dos Correios que tenha sido anunciada pelo presidente da República. Eu diria que é mais uma insanidade. Esse presidente da República tem sido um propulsor de muitas insanidades no Brasil. Uma delas é a ameaça de privatização dos Correios. Deputada, a partir dessa audiência pública, o que a senhora pretende fazer? Nós vamos ver as explicações do ministro, nós vamos fazer este contraponto sobre o que representa esta empresa para o povo brasileiro, o que representa esta empresa para o desenvolvimento deste país, através de subsídio cruzado, inclusive. Se parte substancial do lucro vem de poucos municípios, este lucro ele serve para que o serviço chegue no conjunto dos municípios, o que não acontecerá se houver a privatização. E a partir deste diálogo com o ministro, que penso não está dentre os ministros terraplanistas deste governo, nós queremos proceder os encaminhamentos necessários para assegurar que os Correios continuem sendo do povo brasileiro. Deputada, rapidamente para encerrar, outros assuntos podem ser abordados na audiência pública, como o caso do INPE? Eu diria que o INPE é um verdadeiro escândalo. É muito difícil que nós não tenhamos este assunto hoje com o ministro. Aliás, nós tivemos, na pasta do ministro, nós tivemos 2 demissões que não se justificam. Uma foi do presidente dos Correios, que veio aqui defender a instituição, mostrar a importância dessa instituição e mostrar que, se for privatizada, o povo brasileiro perderá o serviço postal, e foi demitido. E em seguida, o presidente do INPE, que foi forçado a ser exonerado, porque simplesmente disso que está acontecendo nesse país, que é um desmatamento. Então, é um desrespeito ao INPE. Esse desrespeito ao INPE não pode ter o aval do parlamento. Portanto, creio eu que o ministro também terá que explicar o que aconteceu no INPE, para que nós possamos assegurar que este instrumento que o Brasil construiu, que tem uma validação internacional, inclusive vários prêmios internacionais, ele não seja vítima desse nível de ataque que está sofrendo por parte do presidente da República. É inadmissível o que nós estamos vivenciando. Me lembra muito Nelson Rodrigues, quando dizia que o absurdo está perdendo a modéstia. Eu acho que o absurdo está perdendo a modéstia e creio que o ministro terá que explicar também a crise que foi criada pelo presidente da República no INPE. Ok, deputada Érica Cocai, obrigada pela entrevista, boa audiência pública. Essa audiência pública está lá no E-Democracia, quem quiser mandar pergunta, crítica, sugestão, entra lá em edemocracia.câmara.leg.br, em audiências previstas, e entra lá na audiência da Comissão do Trabalho. Vera.